A nossa ideia de fim do mundo parte de uma ideia do fim do mundo do sul global, em especial da América Latina e de África, para a gente poder entender que sim, temos que ter o fim do mundo, para poder nascer novas possibilidades de novas histórias, outras histórias. E por isso na exposição tem muito símbolo de Exu na exposição, porque o Exu na cosmovisão e na cosmogonia iorubana, ele é o orixá que cria o vazio. E criar o vazio é poder ter possibilidades de criar espaços, criar narrativas, criar histórias feitas por outras pessoas que não as dominantes e as pessoas do poder. Esse título resume um pouco como que o Jaime traz à exposição outras histórias do Brasil. Eu acho que o fim do mundo também é algo que a gente tem pensado muito a partir do Krenak, né? E é o fim dessas grandes narrativas também, né? Vamos pensar que talvez seja o tempo de acabar aquele antigo mundo em que vivíamos e que precisamos agora contar novas histórias e recriar esses mundos, criar outro Brasil mais igualitário, né? Então, acho que nesse sentido, aqui é o fim do mundo, vamos repensar esse mundo em que vivemos. A exposição é composta por mais de 40 trabalhos, que a gente selecionou junto, toda a equipe de curadoria, e eles me propuseram produzir novos trabalhos para a exposição também, para fazer esse arco temporal de 2008 até 2023. Eles criaram dois grandes nichos nessa exposição, que é o nicho do começo, que faz um L, eles fizeram esse desenho junto com a Gabriela de Matos, que é a arquiteta da exposição, e um nicho maior, quando você vira o L inicial, que é um nicho amplo com poucos trabalhos, que é um aquilombamento. Então você entra ali para louvar a ancestralidade, e não só a ancestralidade que se faz em morte, mas também a ancestralidade que se faz em vida. E eu propus de produzir 4 novos trabalhos, e foi interessante porque esses trabalhos eles também serviram como aglutinadores dos outros trabalhos, de criar esses subnúcleos dentro da exposição. O primeiro desses trabalhos, que está no começo da exposição, que é a Invasão da Cidade do Rio de Janeiro, ele é uma releitura de uma pintura histórica do artista Antônio Firmino Monteiro, que é a fundação da cidade do Rio de Janeiro. E em cima de todas essas imagens coloniais eu fui colando os descendentes de Exu, para criar esse vazio, para apagar essa imagem da colonialidade. Eu coloquei um exército composto por caravelas, por porta-aviões, tanques de guerra, carros da polícia, indo de encontro a 7 Zé Pilintras que estão lutando contra esse grande exército. Zé Pilintra é essa figura que transita em todos os lugares e sempre está dando rasteiro em todo mundo, esse malandro, esse capoeirista. Então, para mim, nesse embate entre força bélica e Zé Pilintra sempre vai ganhar, porque ele sempre vai dar um jeito de subverter o estado de coisas. Tem uma outra pintura colagem objeto também que chama Na Baía São Jorge e no Rio São Sebastião, que eu tomo como fonte de inspiração uma pintura do Heitor dos Prazeres que retrata a pequena África, que é esse entorno do Museu de Arte do Rio. Só que ao invés de retratar como ele retrata, eu pego só as casinhas do Morro da Conceição e vou colocando essas casinhas, e onde tem as pessoas, eu tiro as pessoas e vou colocando elementos coloniais, como barco de tráfico negreiro, as estampas eucalol, moedas que comemoram de uma forma super racista o centenário da abolição. Só que no céu eu crio um panteão das entidades dos orixás das religiões de matriz afro-brasileira. E eu crio esse panteão com um círculo, e nesse círculo eu vou afixando ferramentas de orixá. 14 ferramentas que criam esse grande panteão que está muito maior e muito acima dessas mazelas, dessas violências, dessas violações coloniais. Então, de novo, como o Zé Pilintra ganhando do exército, essas forças, essas energias estão ganhando dessa colonialidade. E eu curto ficar nessa linha tênue e fina da ironia. Isso fica muito evidente num trabalho que está na exposição, que é uma instalação que chama Brinquedo de Furar Moletom. São umas miniaturas, uns carrinhos de polícia, umas caravelas, uns tanques, o caveirão também. Brinquedo de Furar Moletom vem na música dos Racionais MC, Vida Louca Parte 2. E é irônico, porque você não sabe se é o brinquedo de furar moletom, é ele com a arma, ou se é a arma que furou ele. E o trabalho tá muito nessa ironia, porque
as pessoas acham bonitos os carrinhos, adoram, mas quando elas vão ler a legenda e percebem como o carrinho foi feito, cai no lugar que eu trabalho opera mesmo, porque o trabalho é constituído dessas esculturas feitas a partir de cartuchos de munição usados em zonas de conflito armado, fundidos com latão, ou seja, aquele trabalho contém morte e a pessoa toma uma rasteira. E se os movimentos sociais de luta por terra e por luta de igualdade racial vencessem no Brasil? O que aconteceria? Então eu faço um desenho com o mapa do Brasil no centro, numa bandeira vermelha, como se fosse a bandeira do MST, expulsando o caveirão, expulsando a rota de São Paulo, expulsando os tanques de guerra, expulsando as caravelas, para poder falar, então, se a gente vencer, a gente expulsa todos vocês. E dentro desse mapa do Brasil está escrito dizeres, cantos de trabalho, cantos de batalha, como lutar e criar poder popular, fascistas não passarão, racistas não passarão. A gente termina a exposição nesse núcleo, nesse nicho, que é um quilombo. Ele é aberto, né? Ele é iluminado, ele tem espaço, ele é para relaxar, ele é para ouvir. E ele é um apontamento dessa possibilidade de como a gente constrói a história a partir do momento que Exu conseguiu criar o vazio. E um dos trabalhos centrais desse núcleo, desse nicho, é iluminar os terreiros, que é uma roda de candomblé. É candomblé, né? Porque candomblé é isso, você criar a possibilidade de novas histórias. Então a gente tem um círculo composto por adicissas, que são as esteiras de palhata boa, e apotis, que são os bancos de iniciação no candomblé, bancos ritualísticos. E no centro dessa roda tem altos-falantes criados com alguidares, que são esses pratos de barro para as oferendas. E dentro desses alguidares tem alto-falantes, então os alguidares falam. E o que eles falam? Eles falam as vozes das pessoas pretas que lutam pra gente mudar a colonialidade. Então você senta e escuta essas pessoas falando da vida delas, das atividades delas, de como elas são importantes. Então é um lugar de louvar a ancestralidade em vida. O iluminar os terreiros, o axé, pode ser uma resposta efetiva à guerra que tem sido travada, né, desde a colonização. Eu acho que Felicidade Guerreira talvez seja a chave para entender o trabalho do Jaime. Usar as imagens coloniais e ditatoriais no meu trabalho é de suma importância, porque eu pretendo, com isso, fazer com que as pessoas olhem para qualquer outra imagem e pensem, o que essa imagem está querendo dizer? O que essa imagem está querendo trazer? Que corpo essa imagem está querendo construir? Eu não saio da história da arte para pensar a arte no começo. Eu saio da história das imagens da cultura material. E depois vou entendendo a história da arte também como um elemento super forte dentro dessa cultura material e dessa história das imagens. Então, eu sou um sampleador de imagens.